deram um golpe no Brasil e a Folha de São Paulo simplesmente admite, né, que deram um golpe no Brasil. Alexandre de Moraes, né, e uma boa parte dos ministros foram essenciais para este golpe que deram em todo o povo brasileiro, né? E daí eu fico aqui pensando, cara, o que é que a gente está vivendo no Brasil, cara? A nossa imprensa, que tanto também defendeu, sabe o que de fato está acontecendo com o Brasil e mesmo assim ainda continua apoiando, né? Infelizmente, é o fim do jornalismo no Brasil, né? É o fim. Presta atenção nisso aqui, ó. O que a Folha pensa sobre Fachin? Supremo precisa buscar a autocontentação. Concluído o julgamento que condenou Bolsonaro, corte deve abandonar ativismo heterodoxiais e excessos. É brincadeira? Quer dizer, já deram um golpe, né? Já deram um golpe, já tiraram o Lula da cadeia, colocaram o Lula para poder concorrer às eleições, deram a vitória ao Lula, simplesmente perseguiram Bolsonaro de todas as formas, não deixaram Jair Bolsonaro governar de maneira nenhuma. A imprensa também era um mecanismo do próprio sistema para poder encurralar Jair Messias Bolsonaro e todos os brasileiros. E infelizmente uma boa parte do povo brasileiro comeu esta narrativa. E daí agora, né, se lasque o Brasil. Se lasque o Brasil. Olha aqui, a Folha tá literalmente dizendo isso aqui, ó. Dizendo isso aqui a Folha de São Paulo. E aí, Alexandre de Moraes, você que foi o mentor do golpe também, você, o Gilmar Mendes, não vai dar 48 horas para a Folha de São Paulo se explicar em relação a isso aqui, não? Hein? Porque o Edson Fachin está assumindo agora a presidência do STF, né? Está assumindo a presidência do STF, né? Vamos lá, vamos ver aqui, né? O Edson Fachin assume hoje a presidência do STF, né? Olha o que diz aqui na UOL, né? Fachin assume o STF sob a sombra de Moraes e com estilo oposto a Barroso. Será? Será mesmo? O Edson Fachin é o mesmo que proibiu, né, o BOPE de fazer, né, as operações lá nas favelas do Rio de Janeiro. Este é o Edson Fachin, que milita também para a esquerda, que é um comunista também. Bora lá. Os próximos 2 anos ainda serão marcados por julgamentos políticos e menos técnicos. Olha para isso aqui, cara. Olha para isso aqui. Sobre a presidência de Fachin, o STF terá de julgar os núcleos restantes da trama golpista, que já condenou Jair Bolsonaro do mesmo modo, né? E aqui encerro, não coloquei a outra parte, né? Cara, que tristeza, cara. Que tristeza, né? Então a gente tem outro ministro militante, né? Outro ministro militante assumindo a Suprema Corte, né? E engana-se quem acha que o Edson Fachin irá agir de uma forma totalmente diferente, a não ser que ele esteja com medo de ser sancionado, né? A não ser que o Edson Fachin esteja realmente com o mesmo pensamento que o Fux. Botar aqui para a Folha de São Paulo, né? Preste atenção nisso aqui, ó. Sobre Fachin, o Supremo precisa buscar autocontentação. Concluindo o julgamento que condenou Bolsonaro, o corte deve abandonar o ativismo, né? Então, são juízes ativistas. São juízes ativistas, né? Eles deram um golpe no Brasil, literalmente deram um golpe no Brasil. Heterodoxiais e excessos, né? Além de tomar para si tarefas que caberiam à PGR, o STF invadiu a seara do Legislativo, como quando alterou o marco civil da internet. Você tá vendo aqui, até a própria Folha está literalmente dizendo que o STF colaborou com o golpe no Brasil. Colaborou com o golpe no Brasil, olha aqui. Além de tomar para si tarefas que caberiam à PGR, o STF invadiu a seara do Legislativo. Eu quero ver o Xandão dar 48 horas agora para a Folha de São Paulo se explicar. Eu quero ver. Porque eles perseguiram, né, a Jovem Pan. Perseguiram a Jovem Pan. E agora, hein? E agora? Mas sabe qual é o reboliço disso tudo aqui? Sabe qual é? É justamente porque nós temos agora no Brasil
homens que estão se erguendo com a mesma postura de Jair Messias Bolsonaro. E eu falo aqui do Eduardo Bolsonaro. Eu coloco aqui o termo Eduardo Bolsonaro. E é por conta deste vídeo aqui, ó, é que a Folha de São Paulo agora despertou, né? Despertou, porque ela também estava no anonimato, né? Estava fazendo parte, né, de todo o sistema que tomou o Brasil. Mas a gente quer ver o Alexandre de Moraes dar 48 horas para a Folha de São Paulo, coisa que não vai dar, né? Mas preste atenção nisso aqui, porque este vídeo aqui voltou a circular nas redes sociais e é de Eduardo Bolsonaro. Porque este homem aqui é o que está se tornando um grande estadista e simplesmente vai seguir o mesmo perfil do pai. O mesmo perfil do pai. Então lembra quando eu falo para vocês que a gente está indo no caminho certo? Não tem mais volta para o Brasil. É o caminho da liberdade e da queda de todo um sistema que vivia no anonimato, que vivia no submundo da escuridão, no oculto, né? Porque agora, graças a Jair Messias Bolsonaro e a Donald Trump com as sanções, com a lei Magnitsky, está literalmente derrubando todo este sistema, todo este mecanismo, né? Nós estamos diante de um momento delicado da nossa história. O Brasil vive uma fratura social profunda, um sentimento carregado de desconfiança, cansaço, uma descrença mútua para qualquer lado que o cidadão acabe olhando. Há um desalento que se espalha pelo nosso povo de que nada dá certo, tudo no Brasil é sinônimo de fracasso. Mas eu te digo, não é essa a verdadeira vocação do nosso país. E está na hora da gente reencontrar o verdadeiro espírito brasileiro. Eu não estou falando de um slogan vazio. É um reencontro do brasileiro consigo próprio, com a sua história, com a sua cultura, com a sua identidade. A gente não pode continuar com aquele sentimento derrotista, com aquela síndrome de vira-lata que acaba por nos fazer odiar a nossa própria história. O Brasil não nasceu ontem. Ele é fruto de erros, de acertos, de momentos ruins, mas também de glórias. E é preciso maturidade para reconhecer que mesmo em momentos difíceis, houve grandeza. O Império nos deu estabilidade, instituições, cultura e unidade nacional. A República Velha teve seus problemas sim, mas ela lançou as bases da infraestrutura e também da formação econômica do Brasil moderno. A gente não pode apagar isso. E se nós queremos nos reencontrar enquanto nação, nós temos que enxergar as figuras históricas do Brasil com um olhar nacional e não partidário. Getúlio Vargas, por exemplo, ele liderou um governo que não teve as liberdades plenas, é verdade. Mas é inegável também que houve avanços na nossa indústria, a intenção de valorizar o trabalhador e também investimentos em infraestrutura. Fechar os olhos para isso seria infantil. O mesmo vale para Juscelino Kubitschek. Podemos debater os custos e os efeitos econômicos do seu governo. Mas é inegável. Houve ali um projeto de integração do país, de otimismo, de progresso. Foram 50 anos em 5. E isso daí marcou o imaginário do Brasil por décadas. Não é diferente com João Goulart. Podemos concordar ou discordar das suas propostas, eu certamente não sou um fã dele. Mas é injusto negar que muitas delas nasciam com a intenção de dar respostas a anseios populares. Assim como falar do período militar, não dá para dizer que tudo ali foi trevas. Até houve autoritarismo. Mas ali existiram investimentos em infraestrutura que sustentam o Brasil até hoje. E é papel de uma nação madura olhar para o passado e conseguir perceber tudo aquilo que deu certo, tudo aquilo que foi positivo na nossa história. Negar as virtudes de qualquer período da nossa história é negar a nós mesmos. Não há união nacional possível se cada um dos lados quiser apagar o outro. O Brasil precisa de reconciliação, não de ressentimento. Eu não me apresento aqui como candidato a esse ou aquele cargo. Eu me apresento como alguém disposto a ajudar o país a se reencontrar. Ajudar o Brasil a levantar a cabeça e acreditar em si mesmo. Eu quero me reencontrar com o espírito brasileiro, com a coragem de quem construiu esse país em meio a tanta diversidade, com as virtudes esquecidas da nossa história. E eu quero caminhar lado a lado com todos que também acreditam nisso. Porque se olharmos apenas para o lado ruim, a gente vai reduzir um Dom Pedro I a um homem mulherengo. Mas ele foi muito mais do que isso. Foi um estadista que, no momento de ruptura global, conseguiu manter a unidade territorial de um país de dimensões continentais, onde todos falam uma só língua e se reconhecem como um só povo.
Enquanto tantos países vizinhos aqui das Américas se fragmentavam em guerras e divisões, o Brasil permaneceu unido. E isso não foi por acaso. Esse é o espírito que a gente precisa reencontrar. O da grandeza acima das vaidades, da unidade acima dos rancores, da construção acima da destruição. Se tem algo que eu aprendi nas minhas andanças pelo mundo, foi com o líder conservador mais longevo da atualidade, Vítor Orbán, 15 anos no poder. Tenha aliados e foque naquilo que converge. Se nós conseguirmos caminhar na direção desse reencontro, ninguém segura o Brasil. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus, nós venceremos. Nós venceremos. Nós venceremos, como eu já falei pra vocês, né? O Brasil está no caminho da liberdade e não tem outra volta. Nós vamos vencer tudo isso, tá bom? Muito obrigado pela audiência de vocês, um forte abraço a todos, se inscreve, curte, compartilha. Orem para que o Senhor Deus possa mexer na cabeça do Edson Fachin e que ele venha fazer um trabalho como o do Luiz Fux. Porque só Deus, ele pode, Deus é poderoso, cara. Deus pode mover tudo aquilo que você menos imagina, tá bom? Então orem a Deus para que Deus possa mudar este cenário que a gente vê como quem praticamente já condenou o Brasil. Muito obrigado por tudo, forte abraço, se inscreve, curte, compartilha. Para você que é novo no canal, que aqui de paraquedas não me conhece ainda, meu nome é Gino Almeida, está no canal Ponto de Ignição. Deixa aqui nos comentários, eu quero saber qual a opinião de vocês. Vocês acham que o Edson Fachin irá fazer um trabalho igual do Luiz Fux, que terá um julgamento técnico? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber qual a opinião de vocês. Vocês acham que o Eduardo Bolsonaro vai seguir a mesma trajetória que Jair Messias Bolsonaro como um grande estadista? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber qual é a tua opinião. Um forte abraço, se inscreve, curte, compartilha. Vou deixar aqui, pessoal, um perdão pra vocês, tá bom? Na última live que eu fiz, tem uma patriota chamada Sônia aqui que fez um super chat e eu tentei responder a ela, mas houve uma queda, eu acho, uma queda de internet, né? E naquela hora ali travou, acho que foi algo desse tipo, mas continua a live. Infelizmente eu tava falando, né? Eu até concluí, né, a minha fala ali em relação ao superchat da Sônia, né? Falei ali, mas infelizmente teve essa queda, né? E prejudicou a live, tá bom? Muito obrigado por tudo, forte abraço. É nóis, até o próximo vídeo. Forte abraço pra Sônia.